Meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. Nós estamos começando aí a nossa TV Ágape, a paz do Senhor Jesus, esse canal aqui que Deus abriu para que nós levássemos o Evangelho até você. Já vai se preparando, se organizando, porque o programa hoje está maravilhoso, o programa hoje está uma bênção. Então já se ajeite aí, já vai compartilhando, vai dando o seu like e pode colocar um sorrisão aí no seu rosto. A TV Ágape começou. Vamos lá para o nosso primeiro quadro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o nosso quadro Podcast Ágape, esse quadro tão interessante, onde nós aprendemos tanta coisa e recebemos convidados especiais. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber o meu amado irmão em Cristo, Arthur Magalhães, que além de ser nosso irmão em Cristo, ele é também farmacêutico. Hoje nós iremos bater um papo aqui sobre essa área da saúde, um assunto bem interessante. Mas eu quero cumprimentar meu amigo Arthur. Aperta a minha mão aqui, Pai do Senhor, obrigado por ter aceitado o convite. Dá só um alô pro pessoal aí pra gente já começar. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Muito grato pelo convite, muito grato ao pastor pela oportunidade, a Deus também pela oportunidade. E ainda mais estar nesse programa, que é onde ele tem edificado muitos lares, né? Onde tem chegado a vários lugares e de distintos lados, né? Beleza, pessoal, o Arthur, para quem não sabe, ele é esposo da Nayara, um abraço para ela. Nayara é gente finíssima. Arthur, você é natural aqui de Patrocínio mesmo? Não, eu sou natural de Patos. Ah, de Patos? De Você tá Patos. morando aqui tem quanto tempo já? Tem 5 anos que eu tô aqui. E tá gostando? Sim, tô. Já deixou de ser patureba, que fala, né? Já deixei de ser patureba. Coisa boa. Arthur, e fala um pouquinho sobre a sua profissão, você é farmacêutico, né? E como que surgiu o seu interesse por essa profissão? Teve alguma influência? Aí depois você fala também qual faculdade você cursou, qual cidade, né? Sim. Eu entrei em farmácia, eu tinha 15 anos de idade, para ter um serviçozinho nas minhas férias de escola. Sim. Então eu entrei como office boy e repositor. Você pegou aquela época do farmacêutico prático ou não? Peguei. Peguei aquela época que fazia de tudo em farmácia. Sim. Tanto que, sim, acho que eu tinha 1 mês em farmácia, entregador ainda, nunca nem almejei, nem eu pensei em que seria uma profissão para mim. O seu Jorge, né, que é o que me ensinou, ele me entregou do nada uma injeção, falou assim, aplica essa injeção aqui. E era desse jeito que a gente aprendia. Zé Leal, rapaz, um senhorzinho de 80, 70 anos, resolvia coisas que médico não resolvia. Sim, deu não. uma coisa, leva lá no Zé Leal, o Zé Leal resolvia. O seu Jorge tinha gente que ia lá na farmácia procurando ele, falava assim, ó, Jorge, passei lá no médico, o médico prescreveu isso aqui pra mim, o que você acha? É isso aqui mesmo? Se você acha que eu tenho que mudar alguma coisa, pode ficar à vontade, desse jeito. E assim, comecei com 15 anos, foi esse serviço seria temporário, né, pelo período das férias. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu comecei a trabalhar com meu pai bem jovem, bem cedo mesmo, meu pai sempre me ensinou a trabalhar. E foi dando certo, fui continuando, fui pegando gosto, fui vendo que tinha jeito pra coisa, né? Meu pai sempre teve comércio, então sempre tive uma facilidade de relacionamento com o comércio. Legal. E foi indo, foi evoluindo até o dia quando eu estava mais ou menos ali no 2º ano do ensino médio, então a gente tinha 1 ano, quase 2 anos que eu estava na farmácia. Um dia eu conversando com meu pai, falei assim, pai, eu acho que eu vou fazer faculdade disso, porque é uma área que sempre eu vejo, sempre tem serviço, é uma área que pela média aqui da região, a remuneração é bacana também. Então o que acontece? Farmácia foi uma oportunidade, eu tive uma oportunidade, ou seja, um caminho que Deus me pediu para me trilhar e eu fui... E você estudou em Patos? Sim, estudei em Patos mesmo, lá na FPM, a faculdade que tem lá. E falando um pouquinho da sua área de saúde, sabemos que vivemos em um mundo pós-pandemia. Rapaz, que período difícil nós passamos, né? Muito difícil. Meu Deus. Onde muitas pessoas tiveram traumas, isoladas, e isso trouxe muitas consequências na área da saúde, né? E quais têm sido os principais desafios que vocês têm passado para ajudar ou prevenir doenças psicossomáticas, que são depressões? Mas explica para o pessoal também o que é doença psicossomática e como que vocês têm agido nessa área depois da pandemia para dar uma tratada e uma reduzida nesses casos, Arthur. Certo. Pastor, o período da pandemia e pós-pandemia tem sido um desafio muito grande, acho que para todo profissional da saúde. Para qualquer um que esteja ligado à saúde, está sendo um desafio.
Na verdade, é qualquer área. Qualquer área. Mas especial a Sim, área sim. da saúde. Acho que, Até na igreja assim, também. acho que não existe uma pessoa que não teve sua vida mudada, ela mudou, ou você carrega alguma marca desse período. E pra gente, assim, tem sido um desafio muito grande, porque trouxe para nós uma realidade diferente do que a gente vivia. Assim, o Brasil já era um país que tinha um número alto de pessoas com crise de doença psicossomática, como o senhor disse, né, depressão, ansiedade. E posterior a isso, aumentou bastante mesmo, o número aumentou. As doenças psicosomáticas são o quê? São as doenças que têm uma ação tanto no seu lado psicológico e reflete também no seu lado físico. Começa na mente e afeta Começa na mente e afeta no corpo. Então é o que muita gente fala, fibromialgia, que é um processo inflamatório que não tem uma certa explicação. Hoje você sente uma dor no braço, amanhã no cotovelo, e assim ela não tem um motivo. Depende do seu estado emocional. Quando você está mais tranquilo, ela dá uma amenizada. Quando você está um pouco mais tenso, ela dá uma atenuada. E o desafio para nós tem sido isso. Porque o medo se instalou nas pessoas de uma forma que eu acho que afetou muito, assim, até a fé das pessoas, ela deu uma abalada. Deu. Então, assim, é o grande desafio nosso, porque as pessoas, hoje, elas não creem muito, nem até, muitas vezes, no tratamento médico. Que isso, Arthur? Então, assim, a pessoa entra na depressão, ela acha que, ou numa crise de ansiedade, ela acha que aquilo ali chegou ao fim para ela. Muitas pessoas pensam isso, infelizmente. E como identificar uma crise depressiva, Arthur? Vocês que estão na área de saúde, qual a forma que vocês avaliam para saber se ele está numa crise depressiva? A gente costuma dizer o seguinte, tem o estado depressivo e a crise depressiva. Qual que é a diferença? O que acontece? Você está num momento depressivo, é um momento seu básico de tristeza, né? Você está hoje, seu dia é difícil, você perde um ente querido. Você vai passar por um momento ali de tristeza, né? Então, assim, é um período que você passa, mas você logo supera. A crise... E teria um tempo médio, assim? Olha, isso aí a gente costuma dizer que alterna muito de pessoa para pessoa, mas a questão, assim, o estágio depressivo nunca mais é uns 10 dias, isso aí mesmo. Passou isso aí, já é bom dar uma observada, porque aí a pessoa mesmo vai chegando ao ponto, ela vai começando a postergar o seu sofrimento, porque ela não, sempre parece que confortável naquela zona de conforto, ali nesse momento. Então, o que acontece? E o estado depressivo, ele diferencia pelo seguinte, ele já é mais contínuo. A pessoa já começa a se isolar de muitas coisas, ela evita muito o contato social. Ela, vamos supor, uma pessoa que se ela vinha ao culto com muita frequência, ela vai começar a diminuir essa frequência. Sim. Porque o convívio social é algo que incomoda ela. Aí as pessoas começam a perceber essa mudança nela. Ela vai se isolar mais ainda das pessoas porque ela... E tem alguma explicação na cabeça de um depressivo ele querer se isolar ou não? Ele não quer... Você sabe dizer? Isso é muito pessoal também. Isso aí eu não sei te dizer ao certo, mas... Estou me lembrando aqui, Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, depois que ele recebe uma palavra de morte de Jezabel, muitos pastores acreditam que ele passou por um período de depressão, e a primeira atitude dele, a Bíblia diz, Elias afastou-se do seu moço e foi para o deserto. Até na vida de Elias, a primeira coisa que ele fez foi afastar do seu companheiro. Eu acho assim, a crise depressiva, ela vem com algum trauma que a vida te proporciona. Sim. E esse trauma muitas vezes desenvolve na pessoa tipo, um complexo de inferioridade. Ou talvez ela não se acha digna daquele lugar, ela acha que as pessoas reparam ela, julgam ela muito. Então acho que talvez isso pode ser... Tem que estar dando uma satisfação também. Isso, a pessoa é uma pessoa que sempre busca uma satisfação excessiva, sempre se busca justificar, então ela tende a se isolar. Sim. Aí então a diferença da crise depressiva é quando ela dá uma prolongada. Isso, já é um estado mais prolongado. Aí passou disso, o ideal seria procurar já um especialista. Começou a perceber que, vamos supor, você tem um parente, por exemplo, que está no momento, a pessoa, vamos supor, está vivendo um momento de luto. Que é o que a gente costuma dizer que foi esse período da pandemia, aconteceu muito, foi o luto. Então, assim, tá passando um momento de luto? O luto ele acontece, a pessoa sofre ali um tempo. Eu passei por isso, na pandemia eu perdi o meu pai. E assim, chega um ponto, a pessoa começa a prorrogar demais esse sofrimento. E ela começa a buscar motivos para se manter nesse sofrimento. Então, assim, passa a buscar motivos, lembranças que não a tiram de lá, mas que a colocam lá novamente. Entendeu? Então, começou a ter sinais, você viu que você tem um parente ou alguém mais próximo, que é uma pessoa que parece que está com um complexo de inferioridade, é uma pessoa tá mais negativa, ou ela busca muito essa justificativa, se justificar na tristeza.
Ah, que você não entende minha dor, que você não entende isso. Aí é um sinal de alerta para pedir uma ajuda médica. E em cima disso, como que a gente pode ajudar ou orientar uma pessoa que está iniciando um tratamento para a depressão? Pastor, eu costumo dizer assim que lá na farmácia eu tenho muita atitude seguinte, os meninos até brincam comigo, falam assim, vou chamar o psicólogo aqui da farmácia. Eu gosto muito desse contato, eu gosto muito de... E é uma área, exemplo, de uns 3, 4 meses para cá, é uma área que eu aprendi a amar, a psicologia, comprei um tanto de livro, estou lendo, mas, rapaz, mas está sendo tão útil para mim, para você entender como que funciona a mente humana, né? A mente humana é uma máquina. Depois eu comecei a ler um pouquinho, aprofundar, eu vi alguns erros que eu estava cometendo. Agora você começa a entender também o sofrimento de algumas pessoas, porque algumas pessoas estão encarceradas nelas mesmas, né? Eu estou gostando demais dessa área. É uma área bastante interessante, realmente assim, até eu tenho interesse em aprofundar mais, porque eu acho que a psicologia, ela te ajuda não só para mim na questão profissional, mas para todo mundo na questão no relacionamento, porque você compreende o próximo. E assim, então o que eu costumo... O meu modo de trabalhar quanto a isso lá na farmácia. Eu costumo ser uma pessoa muito atenciosa. E é onde eu uso muito o meu lado cristão. Porque o que acontece? A pessoa chega lá na farmácia, muitas vezes o paciente que chega lá com uma crise de depressão, ansiedade, ele não está lá somente para comprar medicação. Porque comprar medicação, pastor, ele compra em qualquer lugar. Hoje farmácia você acha em qualquer lugar. É verdade. Mas o que muitas vezes ele busca? Uma atenção. Algo que ele não tem, talvez em casa, talvez uma pessoa, uma mulher que está viúva, ou talvez é um filho que perdeu os pais. É verdade. Então ele chega lá buscando muitas vezes um conforto, algo que ele não tem na realidade. Então o que a gente como cristão, a gente tem que pensar, peraí, o que Jesus faria na situação? Ele seria uma pessoa rude com ela ou ele acolheria? Então sim, Jesus acolheria. Então o que a gente faz? É conversar, é aconselhar, é buscar trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé para a pessoa, sabe? Algo que aumente, assim, vai trabalhando o seu autoestima nas pessoas, né? E isso é muito importante, a gente que está nessa área, na área de saúde, num todo, não só farmácia, mas a gente ter esse lado psicólogo também, a gente buscar primeiramente compreender a pessoa, escutar a pessoa, principalmente escutar, porque muitas vezes eu tenho até alguns clientes que falam assim, nossa, Arthur, hoje eu vim cá só para conversar com você. Eu falo assim, não, então senta aqui, vamos tomar um café e vamos conversar. Eu ia até te perguntar agora como você, sendo cristão, poderia ajudar alguém, mas você praticamente já respondeu. Então você não está ali simplesmente para vender um remédio, você está ali também para cuidar de vidas, né, de ser humano. É saber que atrás daquele enfermo tem um ser humano que às vezes a alma está ferida, tem algo que não é o remédio que vai curar, né, Arthur? Sim. Eu falo assim, até um tempo atrás eu tive uma situação com uma senhorinha lá. Ela chegou pra mim, a gente conversando, tal, desabafou muitos problemas que ela estava passando, os problemas familiares dela. E a gente tirei um bom tempo, a gente conversou e tudo mais, ela sempre ia lá na farmácia. Até que um dia ela retornou lá, ela levou um presente pra mim e falou assim, muito obrigado, viu, por você ter sido luz na minha vida. Olha só, isso aí já... Isso sim, e é até um sinal de Deus que isso foi um momento antes da minha conversão. Então assim, eu sempre mais antes da conversão, sempre busquei ter uma proximidade com Deus, mas assim, foi até acho que Deus já dando um start, né? Falando assim, Arthur, você pode fazer a diferença para mim no seu ambiente de trabalho. Arthur, já caminhando para o fim, rapaz, o tempo, quando a conversa é boa, o tempo voa. Voa, né? Arthur, vamos lá para a gente encerrar esse bate-papo. Qual que é a sua maior missão como um cristão na área de saúde? Porque eu costumo brincar, você é minha ovelha, você sabe, eu sempre exalto muito os agentes de saúde, porque, poxa, vocês são instrumentos de Deus aqui na Terra. Poxa, tem uma luta que todo mundo passa, que afeta, falou que é saúde, meu irmão, o ser humano estremece. Sim. E os profissionais da saúde estão aqui, né, a mandado de Deus. Só que nós entendemos que a medicina ela tem um limite. Quando chega o limite da medicina é onde entra o poder de Deus. Sim. E na pandemia, mais do que nunca, né, nós vimos a importância da turma que trabalha na saúde. Mas você, como cristão e trabalhando no meio, na sua concepção, qual que é a maior missão de um cristão ao trabalhar nessa área da saúde? Olha, acho que a maior missão de um cristão a trabalhar na área da saúde, seja ele um farmacêutico, um enfermeiro, um médico, um psiquiatra, um nutricionista, é ele ser luz na vida de alguém, entendeu? Ele tem que encarar que aquele paciente que ele está ali, ele tem muito mais do que uma ação terapêutica, é uma ação cristã. Então é trazer uma palavra de fé, trazer uma palavra de esperança,
Porque talvez muitas das vezes você acha que você dando uma atenção para a pessoa, você muda a vida dela. Claro. Entendeu? O fato, igual, por exemplo, eu gosto muito de uma passagem que está em 1 Pedro 5, 7, que fala assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, até isso já é comprovado por estudo. A pessoa, quando ela está com alguma crise depressiva, de ansiedade, e ela começa a buscar mais a Deus, ela começa a ter esse discernimento, essa proximidade maior, as coisas, o seu tratamento evolui. Então, a gente, como profissional da saúde, nessa questão, a gente está aqui para ser um intercessor pela pessoa. A gente está sendo um meio de Deus falar com essa pessoa, talvez uma pessoa que está se isolando de Deus, por motivo de não estar frequentando um culto, não estar frequentando a igreja, mas talvez a gente vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Deixa eu te dar um exemplo bíblico, porque eu citei o caso de Elias. Elias ficou tão mal, que ele enfiou dentro de uma caverna e pediu a morte para si. E Deus enviou a ele um anjo. Só que eu acho interessante que esse anjo não chegou lá para fazer uma oração poderosa, nem para dar um sermão, nem para bater em Elias, não. O anjo chegou a mandar de Deus para oferecer a ele pão e água. Poxa, meu Deus, então é isso que nós precisamos às vezes, não é chegar no camarada, dar uma bronca, não é dar pão, é dar água, dar um abraço, dar um carinho, dar uma atenção. Eu falo assim, o grande problema hoje dessas doenças psicossomáticas é o julgamento. A pessoa vai, se você está com um problema desse na família, você já começa a enfrentar a pessoa, fala assim, não, você tem que sair disso, que não sei o quê, e começa a buscar motivos. A pessoa não precisa disso, Arthur, entendeu? Poxa, o camarada está com depressão, exemplo. Sai dessa. Por que você está assim? Gente, isso vai... Você acha que o camarada está assim porque ele quer? Ele não está porque ele quer. Vai mudar em que esse conceito, então, gente? o que acontece? Você tem que trazer ele para um lado, você tem que mostrar para ele a importância que ele tem na sua vida. Como é que você mostra a importância de dar uma atenção? Talvez é um momento que você passa ali, um bom dia que você está para uma pessoa, a pessoa chega lá na farmácia, só vamos tomar um café, um cafezinho que você toma com a pessoa, um bate-papo de uns 5 minutinhos, a pessoa se sente importante, e isso vai acendendo nela ali, ó, uma chama que está apagada. Ele vai entendendo que a vida tem valor apesar dos problemas. Né? Isso aí faz muito mais efeito. Você chega na mão e fala, não, sai dessa, pra que está isso? Para mim, o pior conselho é sai dessa, como que o camarada quisesse estar ali porque ele quisesse. Ninguém tá porque quer. Artuzão, rapaz, o tempo deu. Quero agradecer por você ter vindo. Você sabe o carinho que eu tenho com você e com a Nayara. Igualmente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Que Deus continue te usando lá na farmácia e onde você colocar os pés. E você sabe que Deus tem mais além para você, né? Eu sei. Você tem e tô pronto. Aperta minha mão aqui. Obrigado. Despede do pessoal. Obrigadão. Aí. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima, pastor. Amém. Galera, fica aí. Tem muita coisa boa na TV Ágape para nós. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá para o próximo quadro. Bate-papo bacana aí com o Arthur, hein? Arthur é um homem de Deus e bate-papo legal. Pessoal, não esqueça de dar o like, nem esqueça de compartilhar. A gente sempre bate nessa tecla porque quanto mais a gente fizer isso, o YouTube entende que o programa é relevante e ajuda a gente a compartilhar. O próximo quadro agora, o devocional com a Adrila. A Adrila tem nos ajudado a estudar um pouquinho a Bíblia. Adrila, está contigo a palavra. Olá, meus amigos. Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Te convido hoje a gente conhecer mais um pouquinho de Deus juntos nesse quadro de devocional. Nas últimas semanas nós fizemos um panorama bem pincelado dos livros históricos e hoje nós vamos dar sequência ao panorama bíblico dos livros poéticos da Bíblia. Você sabe quais que são? Começa lá em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros que são diferentes, né, daquele estilo que nós estávamos falando, mas que são livros muito edificantes e com grandes pérolas. Jó, ele conta uma história de fidelidade, de fé, de um servo do Senhor que foi testado, que foi provado ali pelo próprio Satanás, com a permissão de Deus, onde ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, seus bens, suas riquezas, ele ficou doente e mesmo assim ele não abandonou ao Senhor. É um livro que fala muito sobre fidelidade, que fala sobre a luta, né, do cristão aí nas suas provações e como ele deve se portar. Jó tem diversas lições que nós precisamos ler e ser mais como ele, né? Pedir a Deus para ser um pouco mais como Jó, porque ele deu um show aí de exemplo de fidelidade e de fé e de obediência a Deus. Em sequência, nós temos o livro de Salmos, que é um livro que foi basicamente escrito por Davi. Nós tivemos outros salmistas, mas quase todos são por Davi. E é um livro que fala de canções, né? Ele traz aí hinos de adoração, hinos de exaltação à grandeza do nosso Deus, traz sobre confiança, sobre fé. O tema basicamente desse livro é sobre adoração.
Nós vamos ler ali os salmos expostos em forma de poesia, com bastante musicalidade. Vai falar bastante da alma, dos sentimentos. É um livro que bastante nos edifica e nos representa, porque ele fala bastante, como eu disse, dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos, de como nós enxergamos a Deus, né? Então é interessante a gente sempre meditar ali num salmo. Inclusive nós estamos fazendo o devocional do Salmo 119. Olha quantas pérolas esse livro não nos pode nos render. Em seguida, nós temos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, basicamente, ele fala sobre sabedoria. Se você abrir o livro de Provérbios, você vai ver o quanto de conselhos que tem naquele livro. Salomão, ele caprichou ali em conselhos para o dia a dia, em questões detalhistas e mínimas para o nosso dia a dia. Nós temos ali o Conselho para a Mulher Virtuosa, os Provérbios de Salomão. Excelente livro para a gente usar no nosso dia a dia. Então, que você leia Provérbios se atentando aos conselhos sábios que aquele homem que tinha uma sabedoria que vinha dos céus escreveu para nós. Ele não foi o único autor, mas ele foi que escreveu a maioria. Em seguida, nós temos Eclesiastes, que é um livro interessantíssimo. Ele traz aí um tema de felicidade e ele justamente aborda esse tema no decorrer do livro. Por quê? O autor está cansado, ele já está velho, então ele traz reflexões ali ao longo da sua jornada. Ele traz conselhos muito sábios e questões, questionamentos muito profundos. Nós temos aí algumas pérolas muito conhecidas, como por exemplo, há tempo para todas as coisas, tudo é vaidade. Isso foi lá em Eclesiastes que se citou. E também alguns questionamentos muito profundos, como por exemplo, por que tudo é tão cansativo? Qual que é o fim da vida? Por que eu devo conhecer? Por que eu devo trabalhar tanto? São questionamentos interessantíssimos a gente ler e ver como que o autor se posicionava naquela época. E em seguida, nós temos Cantares, que fala aí sobre um amor conjugal. Nós vamos ter ali várias frases de amor, declarações entre os noivos, a chegada do noivo, o convite do noivo. É interessantíssimo você ler, para você entender um pouco do que é o amor bíblico, né? E estudar, não só ler, mas estudar também esse livro, porque ele tem grandes pérolas em relação à noiva de Deus e o noivo, né? No caso, o esposo. Então, que você leia Cantares e estude Cantares com outros olhos também, porque é um livro com grande sabedoria e com grandes ensinamentos. Agora, passando para o nosso momento favorito aqui de devocional, quero que você abra o seu Salmo 119, lá na parte 81 até a 88. Nós vamos ler hoje essa passagem só, tá? E a palavra de Deus fala assim: estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver a tua promessa se cumprir quando me consolarás. Mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem a sua lei? Abriram covas fundas para me pegar. Todos os teus mandamentos são confiáveis, mas protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei as tuas ordens. Por teu amor, preserva a minha vida, então continuarei a obedecer teus preceitos. Bem, o salmista aqui, ele relata que está acontecendo uma perseguição para ele, com ele. E aí, eu queria remeter isso para os nossos dias de hoje. Claramente, nós não somos perseguidos como nessa época aqui, como os cristãos lá do Novo Testamento, por exemplo, foram perseguidos. Ainda, nós não somos. Mas existem muitos tipos de perseguições no nosso dia a dia, principalmente com aqueles que são cristãos. Existem afrontas, existem exclusões, existem insultos, existem chacotas. Existem pessoas que de fato passam por isso quando elas decidem proclamar a sua fé e mostrar o seu posicionamento em relação ao pecado, principalmente. Isso é comum. E hoje eu queria trazer um pouquinho sobre esse posicionamento. A Bíblia, lá em 1 Samuel 18, vai relatar um pouquinho sobre um homem que foi perseguido por um outro homem, mas que se manteve fiel, que se manteve obediente aos preceitos do Senhor, e que o Senhor o justificou. Estou falando de Davi, que, modéstia à parte, é um dos meus personagens favoritos. Se você abrir a palavra lá em 1 Samuel 18, você vai ver isso. Em certo tempo, Davi ele começou a se destacar ali no exército de Saul, porque tudo que ele fazia, ele era abençoado por Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus, então Deus estava com ele. E isso, de certa forma, começou a incomodar de tal maneira Saul que ele começou a invejar o próprio Davi. A palavra de Deus fala que ele olhava para Davi com suspeita. Davi nunca tinha feito nada com ele, mas Davi passou a incomodá-lo.
Você lembrou de alguém que é assim também? Às vezes a pessoa não te fez, você não fez nada para a pessoa, mas só o fato de você ter a luz de Deus, de você tocar as suas mãos nas coisas e elas fluírem, elas serem abençoadas, ou só o fato de você ser muito amado pelas pessoas ao seu redor, como era o caso de Davi, traz algum olhar estranho de outra pessoa. Existem pessoas que infelizmente carregam a inveja, existem pessoas que infelizmente carregam esse sentimento ruim em relação àqueles que são filhos de Deus. Isso é normal, isso é bíblico. Mas o que eu quero falar para você hoje é que você se atente ao posicionamento salmista. Em momento nenhum você vê ele instigando uma vingança, instigando a agir da mesma maneira, ou instigando dar o troco. Mas ele fala que vai esperar no Senhor, por mais que seja agonizante, mas que ele vai esperar no Senhor. Assim como Davi fez, hoje eu estou te dando esse conselho e passando esse conselho também para mim, que nós venhamos usar esse devocional como uma reflexão. Como é que nós temos nos portado aquelas pessoas que se sentem incomodadas com a presença de Deus que há em nós? Como é que nós temos nos portado em relação àquelas pessoas que às vezes implicam com a nossa fé, com o nosso posicionamento, que não respeitam, que chacoteiam do que a gente pensa? Como que nós temos posicionado com aquelas pessoas que têm nos perseguido e nos machucado de certa forma? Será que nós temos agido como esse salmista aqui, aguardado no Senhor? Porque Saul, ele sentia uma certa repulsa de Davi, mas não era porque Davi vencia demais, era porque Deus estava com ele, mas também não estava com Saul. Ao mesmo tempo que Deus estava muito com Davi, ele não estava mais com Saul, e isso o incomodava. Então hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Basta que nós aguardemos o Senhor e esperemos a justificação que vem dele, porque ele é o nosso justificador. Então, se nós estivermos vivendo segundo a sua vontade, segundo o seu coração, segundo a Bíblia, ele mesmo se encarregará de fazer toda a justiça e de nos colocar onde ele deseja. A palavra de Deus fala assim, Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Então, tudo que Davi fazia era se preocupar com o Senhor, e o Senhor cuidava dele. Só para encerrar, quando Saul ele começa a ter aquelas perturbações, aqueles espíritos malignos, olha o que acontece. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi, então, tocava a harpa como fazia todos os dias. Sabe o que Davi continuou fazendo? Adorando o Senhor, louvando o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer desde lá no início, quando ele entrou a primeira vez no reino. Então é isso que Deus tem nos chamado para fazer. Se tem alguém, às vezes, ao seu lado, te insultando, te chateando, vamos preferir ser como Davi, continuar tocando a harpa, para que nós sejamos segundo o coração dele. E aí, tudo que nós tocarmos na nossa mão, nós sejamos abençoados por Deus. Não vamos nos vingar, não vamos deixar o nosso ego, o nosso eu falar mais alto, mas vamos tentar deixar isso nas mãos de Deus, porque ele sim é o nosso justificador. Bem, o devocional de hoje é esse. Eu espero que tenha falado ao seu coração, como tem falado muito ao meu, e que nós venhamos trazer essa palavra como uma reflexão mesmo. E que se você não fez seu devocional, ainda dá tempo de fazer. Não dorme sem fazer seu devocional, sem falar com Deus em secreto. Ele está esperando você lá. Tenho certeza que ele vai falar grandemente com você hoje. É isso, até mais. Muito obrigado, Adria, por essas dicas. Agora, quero mostrar para você a agenda da igreja para você participar conosco. Vamos conferir os dias de culto. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro,
culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, aí ó, culto dos jovens, a mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, ó, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, ó, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, ó, www.ibagape.com e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já sabe os dias de culto, não tem desculpa. Eu estou sempre ali, ó, na porta, te esperando, quero te dar um abraço, quero te receber com muita alegria. Toda quinta-feira estamos aqui com a TV Agape. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Agora, esse quadro legal, meu amigo Zilton, Na Mesa com Jesus. Quem é seu convidado hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é mais um Na Mesa com Jesus, este lugar de intimidade e comunhão. E assim como nós temos feito nos últimos programas, nós estamos falando sobre lugares, pessoas, situações a quais Jesus esteve envolvido e o quanto isso impactou tanto naquele lugar, quanto isso reflete em mensagens positivas e até de confrontos e consolos na nossa vida. E hoje eu tenho o prazer de estar com o nosso amigo Pastor Jefim. Seja bem-vindo, muito obrigado pela disposição e pela disponibilidade. Eu que agradeço, eu estar aqui participando deste momento, a qual Deus tem nos agraciado, nessa TV Agape, onde que Deus tem levado a palavra e estar aqui participando deste momento. E sem mais demora, eu quero falar com vocês hoje. O pastor Jefferson, ele trouxe essa palavra há um tempo aqui na igreja e falou muito forte no meu coração. Então, dessa vez eu vou confessar para vocês que eu pedi para ele falar sobre esse texto, que é o texto em Mateus 12, ele é um dos evangelhos sinóticos. Então você vai encontrar esse texto também em Marcos 3, de 1 a 6, e em Lucas 6, de 6 a 11. É o texto do homem da mão ressequida. É um milagre ao qual Jesus fez e a mensagem ela foi muito forte, muito impactante. Então nós não iremos ler o texto, mas você aí na sua casa se situe aí na Bíblia. Nós vamos usar hoje como referência Mateus 12, mas você vai encontrar em outros livros também do Evangelho. E Pastor Jefferson, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela palavra daquele dia e da forma que ela falou muito forte ao meu coração, que a gente vê o Jesus trazer aquele homem ao centro e restaurar a dignidade dele e a forma que o Senhor falou. Eu queria que o Senhor falasse um pouco mais sobre esse texto, do que ele prega na sua vida, de como esse texto falou tão forte ao seu coração. Zilton, vamos lá. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto de ministrar ele, tanto lá na rádio, eu já ministrei ele algumas vezes aqui na igreja, e foi das primeiras palavras que quando eu vim para a Agape, no final de 2014, que o pastor pregou. Foi uma palavra assim, que tanto me impactou, que eu me apaixonei tanto por ela. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu ministro sobre ela. Porque ela fala de uma situação que a gente passa como esse homem da mão ressequida. O que esse homem da mão ressequida que nos representa e nos ensina? Ele tinha algo que ele impedia ele de buscar muitas coisas. Por quê? Principalmente nessa época, o homem da mão ressequida, olha, ele era impedido de trabalhar. A mão ressequida, muitas vezes, era um motivo de vergonha na vida dele. Muitas vezes ele queria fazer alguma coisa, mas pela dificuldade que ele tinha, pelo problema que ele passava, pela dificuldade que ele enfrentava, às vezes era uma situação que envergonhava ele. Mas quando se trata de Jesus, quando se trata das grandezas que Jesus faz,
A Bíblia é bem clara na história que Jesus está na sinagoga pregando a palavra e ele está, pelo contexto da história, ele está num lugar bem escondidinho. Ele não está no centro onde as outras pessoas estavam, mas Jesus já sabia da dificuldade, sabia do que ele passava e Jesus vai trazer ele para o centro para nos ensinar grandes lições nesse texto. Esse Jesus que nos vê no lugar de esconderijo, né, pastor? Isso me lembra também de Gênesis, quando Adão ele peca e se esconde. Justo. Deus o chama a vir para o lugar, só que com esse homem, o Senhor não o tira de um lugar de pecado, mas tira de um lugar de tristeza. Podemos falar que o Senhor, da mesma forma que o Senhor traz Adão para fora para poder lhe explicar sobre o seu erro, aqui o Senhor traz aquele homem, aquele Adão caído para fora, mas para curar também. Justamente. O que Jesus faz na vida de um homem ou de uma pessoa que está até nos ouvindo, um período difícil a qual ele passa. Olha, às vezes eu estou pregando aqui, eu não sei dos momentos difíceis que você passa, ou que você passa, ou que o Roberto passa, enfim, de todos que estão nos assistindo, passa. Mas nós temos um Jesus que sabe de todas as coisas. Sim. Nós estamos ocultos para algumas pessoas aqui, mas para Jesus jamais nós estamos. E o que Jesus faz, como fez com Adão, fez com tantas outras pessoas, é o que Jesus fez na vida desse homem. Porque esse texto ele nos ensina 3 lições primordiais. Primeira coisa, aonde que ele estava, onde Jesus fez um milagre na vida dele? Dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga, no culto. Ele estava onde Jesus estava presente. Então o primeiro passo que eu aprendo nessa história, ele estava onde Jesus estava. E assim foi o que ele fez na minha vida. Porque quando você me trouxe a palavra que eu preguei essa ministração, foi quando eu estava passando um período tão difícil, estava passando uma luta tão grande. Mas você sabe onde que eu estava? Aonde Jesus faz milagre. Dentro da igreja. Segunda coisa que eu aprendo aqui, bem prático. O que Jesus faz com ele? Traz ele para o meio. Ele não sabia, mas Jesus já conhecia o problema dele. Ele não sabia que Jesus... As pessoas ele não sabia, mas Jesus já conhecia. Outra coisa, ele estando na sinagoga, na presença de Jesus, as pessoas que estavam ali não sabiam, mas Jesus já tinha preparado aquele lugar para abençoar a vida dele. O culto, às vezes a gente pensa, hoje é só mais o culto, não. Vou no culto hoje porque é uma obrigação. Não, a gente vem no culto para adorar a Deus. E quando a gente adentra essas portas, o mover de Deus é tão grande que Jesus ele nos traz para o meio para nos abençoar. Aquele homem que chegou ali para assistir um culto, vamos se colocar assim, a gente vem para assistir o culto, mas às vezes é o culto que Jesus vai mudar a nossa vida. Porque quantas vezes eu entrei nessa porta, quando muitas pessoas que estão aqui nessa porta, ó, derrotado, acabado, achando que é o fim, mas é que assim, vou no culto hoje porque eu tenho que cultuar, mas é aquele culto que Jesus nos pega, nos transforma, nos molda e nos faz conforme a vida dele. Então a segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é Jesus, ele sabe daquilo que nós passamos, daquilo que nós enfrentamos. Às vezes o pastor não sabe o que a gente passa. Eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Mas quando a gente entra aqui na porta, aqui, quando Jesus nos recebe aqui, meu, é uma transformação, um momento renovador. E a cada dia mais, Jesus tem nos fortalecido. Com certeza, pastor. Igual o senhor falou, né? Esse Deus que nos coloca no centro, ele vai na contramão, né? Porque naquele tempo, aquela cultura não podia curar no sábado. Justo. E então Jesus ele vai de encontro à hipocrisia daqueles que julgavam. E ele vai usar uma parábola aqui. Uma parábola. E pesada. Ele vai falar para aquele povo que está ali, olha, se uma ovelha cair no buraco, se ela estiver a ponto de morte, vamos se colocar assim, você salva ou deixa ela morrer? Então Jesus ele deixa muito claro o valor de uma alma humana, né? Jesus vem na contramão de tudo e de todas as coisas. Aquele que entra aqui achando às vezes que, mas eu não sou mais ninguém, né? Eu não tenho valor. Jesus fala assim, eu sou capaz de contrariar aqueles que não te dão valor para mostrar o quanto você é importante para mim. Você sabe o que Jesus faz com aquele homem? E vai dizer assim, olha, Jesus poderia muitas vezes fazer como fez com muitos outros, olha, você está curado você está curado, enfim, não. Você sabe o que Jesus faz para aquele homem na frente de todos aqueles povos? Olha, me mostra a sua mão ressequida.
Me coloque aquilo que mais te aflige. Me mostra a sua vergonha. Me mostra a sua dificuldade. Me mostra aquilo que te oprime, aquilo que te impede de conquistar muitas coisas. Pastor, e que coragem desse homem, hein? Aquele homem tinha duas opções. Ou ele colocava o seu problema para Jesus, ou ele voltava para casa com o seu problema. Ou ele expunha e Jesus fizesse um milagre na vida dele, ou ele voltava. Você sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Eles vêm até o culto. Eles estão até onde Jesus está. Mas quando chega aqui no altar do Senhor, na presença de Jesus, Jesus fala assim, coloca aqui. Quando a gente faz a oração, principalmente na quarta das causas impossíveis, quantas vezes eu dobrei os meus joelhos ali e coloquei as minhas mãos, os meus problemas ressequidos na presença de Jesus. Quando a minha família não estava vindo na igreja, passando por algumas lutas, passando por alguma dificuldade, eu era esse homem dessa mão ressequida. Eu dobrava os meus joelhos e colocava, Senhor, eu estou colocando aqui todas as minhas dificuldades. Porque se for se for da minha vontade, se for com aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, a gente é limitado a muitas coisas. Eu não consegue, né, pastor? E quando você coloca diante das mãos de Jesus verdadeiramente confiando, a gente pensa que vai ser envergonhado, mas ao contrário. Jesus ele pede que ele exponha a mão para que o nome dele seja glorificado. Então, em um culto, Jesus mudou a vida daquele homem. Em um culto, ele expôs aquele problema à sociedade e as pessoas acham que ele ia ser envergonhado, enganam ele. Porque quando a gente se trata de Jesus, quando se trata do poder sobrenatural que Jesus tem sobre todas as coisas, aquilo que era para ser vergonha para um homem, ele se torna glorioso na presença de Jesus. Com certeza, né, pastor? E assim, a gente às vezes não se atenta à coragem desse homem, porque não foi qualquer pessoa que o chamou para expor seu problema. Foi Jesus. Foi Jesus. Olha, a Bíblia não diz que ele conhecia Jesus antes, mas talvez ele ouviu falar. Com certeza. Ele ouviu falar daquilo que poderia todas as coisas. Assim, olha, ele chegou em um lugar onde ele estava anônimo, onde ele não estava na presença de todas as pessoas, ele estava, vamos se colocar, oculto entre as pessoas, como se você trazer, quando Jesus entra no barco daqueles pescadores, eles estavam lavando a rede, só para ter uma noção, uma linha de raciocínio. A Bíblia diz que no início da história, Jesus de lá já observava os dois barcos. Pedro, ele não estava olhando Jesus, ele estava olhando o problema, estava olhando a rede que estava vazia, mas de lá, Jesus já estava olhando a vida dele. Se você vê João 5, quando Jesus está lá chega no tanque de Betesda, vai dizer assim, olha, Jesus já conhecendo a história daquele homem que há 38 anos ele estava ali. Então Jesus ele conhece tudo sobre nós e tudo aquilo que nós passamos está tudo no controle dele. E em todas elas, uma só palavra teve o poder de mudar toda a história. Foi igual com Natanael, né, pastor? Natanael, quando se apresenta a Jesus, ele fala, aqui está um israelita, nele não há dolo. E aí ele fala assim, poxa, mas como assim? Você mal me viu e vai falar que eu sou um israelita fiel? Fala assim, eu te vi lá na figueira. Justamente. O Senhor nos vê em lugares ao qual a gente não acha que Ele vai... Às vezes o que eu chamo de secreto para Jesus é uma revelação. É a revelação da palavra de Deus. Pastor, gente, essa palavra, se a gente for falar sobre ela, a gente fica aqui muito tempo. Muito tempo. Queria te agradecer. Prega ela de novo. Tem mais pessoas que precisam ser alimentadas por esse pão que veio do céu. Quero te agradecer, você sabe do carinho e gratidão que eu tenho pela sua vida, pela sua família. Amém. E, gente, é isso. Se o Senhor te chamar para um lugar, não fique com medo do que a multidão tem a dizer. Exponha seu problema. Muitas das vezes os pastores vão fazer um apelo aqui na frente, a gente não vai por pensar que a pessoa vai me julgar. Mas às vezes o que você acha que poderia ser o último culto, pode ser o culto que vai transformar a sua vida. É com o Senhor, pastorzão? Passa rápido, né? Meu Deus, rapidinho, parece que começou agora, já estamos quase encerrando. Irmãos, eu estou numa série de mensagens sobre a conversão do apóstolo Paulo e hoje eu vou tratar de um assunto muito legal. Fica aí para você ouvir a palavra, não vai demorar 10 a 12 minutinhos no máximo, mas vai ser uma palavra que vai mexer contigo. Se assenta aí para você ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, vamos dar sequência aí à mensagem sobre a conversão do apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 9, diz assim:
E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, assim esses como mulheres os levasses presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. E então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, estamos já há algumas semanas falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. Esse assunto aqui é tão importante que nós vamos encontrar em Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Se o Senhor separa 3 capítulos para falar de um mesmo assunto, de uma mesma ação, é porque algo realmente é importante. E algumas coisas que eu estou falando aqui, eu estou juntando os 3 textos. Logo após o apóstolo Paulo ter sido derrubado por Deus, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai fazer 2 perguntas. A primeira pergunta que ele vai fazer para o Senhor é: Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Nós precisamos de fazer essa pergunta, porque a conversão ela é um processo. Primeiro nós somos derrubados, cegos, humilhados, sofremos algumas perdas, mas nós precisamos fazer essa pergunta: Quem és tu, Jesus? Porque a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí Paulo vai descobrir algumas coisas. A primeira coisa que ele descobre é que Jesus está vivo. Jesus não está morto. Na cabeça de Paulo, esse Jesus aqui havia sido morto e crucificado e acabou. Agora ele descobriu que Jesus está vivo. Irmãos, como é importante a gente saber e descobrir que o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele não está crucificado mais. Como é bom saber que o nosso Jesus não está dentro de um túmulo, não. O meu e o seu Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está aqui entre nós. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Quando você sabe, quando você conhece quem é Jesus, até a sua fé aumenta, porque você sabe que ele está vivo. E agora Paulo também, quando você descobre que Jesus está vivo, você vai ter uma visão correta de si mesmo. Sabe o que Paulo descobriu? Ele queria matar os cristãos, achando que os cristãos estavam errados. Mas quando você descobre que Jesus está vivo, acontece algo mágico. A segunda coisa, você descobre que o errado é você. O errado não era eles, o errado sou eu. Irmãos, uma das provas que mostra que você conhece Jesus é quando você reconhece os seus erros e passa a olhar para os outros de maneira diferente. Quando você não tem Jesus, o culpado é o outro, o erro é o outro, o fracassado é o outro. Agora, quando você conhece a Jesus, você diz: eu que sou errado. Agora Paulo vai se relacionar com os cristãos e Paulo vai descobrir uma outra verdade. Eles são gente boa, porque foram eles que levaram Paulo para a cidade de Damasco, e logo eles que Paulo queria matá-los. Irmãos, quantas vezes a gente faz um julgamento errado de uma pessoa? Quando você tem um encontro com Jesus, além de descobrir que você era o errado, agora você passa a olhar o outro com mais amor.
E agora Paulo vai fazer a segunda pergunta que todos nós temos que fazer. A primeira pergunta é: quem és tu, Jesus? Você tem que saber o Jesus que você conhece. E a segunda pergunta: o que eu devo fazer? Ou seja, como vai ser a minha vida daqui para frente? Como que vai ser? Irmãos, Deus não revela de uma vez tudo. Vou te ensinar isso aqui de uma vez. Deus só disse assim: levanta e entra na cidade, ponto. Por quê? Nós queremos que Deus revela tudo. Nós queremos que Deus já mostre o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Irmão, Deus não trabalha dessa maneira. Por exemplo, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai por um lugar que eu te mostrarei. Só isso. Deus não disse para Abraão que quando ele chegasse lá ele ia encontrar fome. Deus não disse que ele chegando lá, Ló iria abandoná-lo. Deus não fala tudo não, irmãos. Quando Deus deu o sonho para José, Deus só mostrou o sonho. Deus não mostrou ele sendo traído pelos irmãos. Deus não mostrou ele sendo vendido lá para o Egito. Deus não mostrou ele na casa de Potifar. Então Deus não vai te revelar tudo. Mas enquanto Deus não revela, levanta-te, entra na cidade, faça alguma coisa, reaja, porque a vida com Deus é assim. Deus vai te revelando à medida que você vai fazendo algumas coisas. Quem sabe eu estou pregando para alguém agora que você está num dilema e está perguntando: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, para onde eu vou? Senhor, irmão, vai, levanta, faça alguma coisa, vem para a igreja, sei lá, levanta dessa cadeira aí, vão trabalhar, porque à medida que você vai se levantando, Deus vai mostrando aquilo que você tem que fazer. E sabe o que Paulo vai fazer? Ele: levanta-te, entra na cidade e vai orar. Irmãos, quando você não souber o que fazer, vai orar também, vai falar com Deus. Você não pode ficar prostrado e nem ficar sem orar. Aí quando Paulo ora, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com um homem chamado Ananias. Olha que interessante. Deus vai falar com Ananias. Ananias, vai até a cidade de Damasco. Deus vai dar o endereço, ó, lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, porque ali tem um homem chamado Paulo, é meu servo, e ele está orando, e ele viu um homem chamado Ananias indo até ele. Querido, Deus conhece o endereço de quem ora. Eu vou repetir essa frase aqui, que essa frase é forte. Deus conhece o endereço de quem ora. Você que tem orado, você que tem clamado, você que tem buscado, Deus já tem preparado o teu Ananias, porque enquanto Paulo orava aqui, Deus já estava providenciando a resposta do outro lado. E eu vou liberar essa palavra para você. Você que tem clamado, você que tem sido fiel, você que está na casa de Deus, você não sabe ainda, mas Deus já liberou uma ordem, Deus já liberou o Ananias, Deus já liberou a tua resposta, e a resposta vai chegar na tua casa, porque Deus conhece o endereço de quem ora. Irmãos, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso. Sabe quem bateu na porta de Paulo? A graça de Deus. A graça de Deus também vai bater na sua porta, a graça de Deus vai chegar na sua família, a graça de Deus vai chegar até você, e onde a graça de Deus chega, muda tudo, porque quando Ananias chegou, Paulo deve ter perguntado: qual o seu nome? Ele disse: a graça de Deus, ou o Senhor é gracioso. Você recebe essa palavra aí, que a graça de Deus vai chegar até você? E eu quero terminar dizendo uma última coisa hoje. Tem um detalhe que passa despercebido. Olha o que Deus disse para Ananias: vai até a cidade de Damasco. Olha o que ele vai dizer: na casa de um homem chamado Judas. Isso aqui passa despercebido, mas você sabe que eu sou detalhista, eu vou nos detalhes. Quando eu te falo Judas, quando eu falar Judas, de quem você lembra? Senhor, pastor, não gosto nem de lembrar desse nome. Judas foi o homem que traiu Jesus, que deu um beijo nele falso. O nome Judas me lembra falsidade. Eu não gosto nem de ver esse nome. Você já viu alguém com o nome Judas? Dificilmente você encontra o nome Judas, porque as pessoas associam o nome Judas ao discípulo que traiu Jesus. Porque a nossa mente humana é assim, a gente só grava o que é ruim. Ninguém lembra desse Judas aqui. Esse Judas aqui, irmãos, ele abriu a casa dele para receber Paulo.
E aqui Paulo não estava 100% transformado. A notícia de Paulo aqui era um matador de cristão. Então aqui nós temos um homem chamado Judas, é o mesmo nome, claro que não é a mesma pessoa que o outro suicidou, com o mesmo nome, para abrir a porta da sua casa para receber um Paulo. Irmão, sabe o que significa o nome Judas? É a mesma raiz Judá, louvor. Então, o Judas lá atrás traiu, o louvor traiu. Agora Deus está dando uma oportunidade para o nome de Judas ser lembrado de outra maneira. Sabe o que eu quero terminar falando com você? Deus também vai te dar uma oportunidade para você consertar algumas coisas. Repito, não é o mesmo Judas, eu estou falando do nome, mas Deus vai dar uma oportunidade para a gente ser lembrado de outra maneira, para a gente não ficar agarrado só ao lado negativo, porque a nossa mente humana é assim. A gente só lembra daquele que errou, a gente só lembra daquele que falhou. Mas se na Bíblia teve um Judas que traiu Jesus, também teve um Judas que abriu a porta para receber Paulo. Eu vou liberar essa palavra na sua vida para nós encerrarmos aqui. Se na tua vida teve um Judas que te traiu, Deus também vai levantar um outro Judas para abrir a porta para te receber, para mudar a tua vida. Se um Judas falhou com você, Deus vai levantar também uma outra pessoa para ser instrumento dele, um instrumento de Deus na sua vida. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Estamos quase terminando. Eu quero orar por você. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada pessoa que ouviu essa palavra, que foi tocado por ela. Nós precisamos, como Paulo, fazer essa pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque eu não posso viver uma vida do meu jeito, eu preciso ser orientado pelo Senhor, mas enquanto o Senhor não revelar, eu me levantarei, eu farei alguma coisa, não ficarei parado. Mas claro, tudo debaixo de oração, porque o Senhor conhece o endereço daquele que ora. E eu creio que o Ananias, que a graça do Senhor irá bater na minha porta. Eu creio, porque a graça do Senhor muda toda a história. Senhor, e hoje nós aprendemos também que a nossa mente humana é tão falha. A gente só lembra do Judas que traiu. A gente não lembra do Judas que recebeu o apóstolo Paulo na sua casa. Pai, mas se o inimigo usou um Judas para tentar atrapalhar a obra do Senhor, Deus também levantou um outro Judas para colher a vida do apóstolo Paulo. Que essa mensagem sirva de renovo e de esperança, fortalece esse homem que está cansado, salva, cura, liberta, transforma essa pessoa que está afastada também do teu evangelho, que ela venha se reconciliar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Infelizmente, chegamos ao final do programa, espero que você tenha gostado. Quinta-feira que vem tem mais, o programa vai ficar bem salvo aí. Não esqueça de dar o seu like e depois compartilha. Valeu, pessoal, paz do Senhor e até quinta-feira que vem, se o Senhor nos permitir. Com Deus!